Bom dia! Vamos falar um pouco sobre separação de mistura e seus processos. Então, vamos lá! As misturas estão muito presentes no nosso dia a dia, quando preparamos alguma receita ou quando preparamos alguma bebida, como um suco. As separações de misturas é o processo que consiste em unificar ou dividir determinada substância. Essa divisão é realizada por diferentes processos. Entre eles podemos citar destilação, evaporação, catação, levigação, flotação, tamização, imantação ou separação magnética, ventilação, dissolução fracionada, filtração, decantação, centrifugação, solidificação fracionada e fusão fracionada, sublimação e sifonação. Destilação. Esse processo surgiu por volta do ano 800, criado pelo alquimista Jair Ryan, sendo aprimorada para seu melhor uso. Esse processo é dividido em destilação simples, utilizado para a mistura de líquidos e sólidos. A separação é realizada por meio da evaporação, sendo que o líquido evapora quando submetido a uma determinada temperatura, e depois é condensado, separando-se os dois componentes. A destilação fracionada é utilizada para a separação de líquidos miscíveis, compostos de 3 ou mais substâncias, sendo utilizado o mesmo processo citado anteriormente, porém com diferentes temperaturas de ebulição. Evaporação. Esse processo é semelhante ao de destilação simples, visto que é realizado entre misturas homogêneas em líquidos e sólidos, sendo diferenciada pela não utilização do vapor. É muito usada principalmente na obtenção de cloreto de sódio, famoso sal de cozinha, sendo realizada a vaporização da água para sua obtenção. Catação. Esse processo é realizado para separar misturas sólidas, sendo essas heterogêneas, necessário somente a utilização das mãos ou de alguns instrumentos simples como a pinça. É usado para a separação de grãos, como o feijão e o café. Levigação. A levigação é um método de separação de misturas sólidas e heterogêneas, realizada com base nas diferentes densidades da matéria, ou seja, enquanto o material mais denso fica depositado no fundo, o menos denso pode ser levado por uma determinada corrente. Esse método é muito utilizado nos garimpos para a obtenção do ouro. Flotação. A flotação é um processo de misturas sólidas e heterogêneas, se semelhando ao processo de levigação, porém realizando o acréscimo do líquido, fazendo com que as matérias de diferentes densidades flutuem e permaneçam no fundo. A floculação separa as impurezas de determinado líquido, pelo acréscimo de uma substância chamada coletora, que retém as partículas menos densas na superfície. Tamização. A tamização é o processo de separação de misturas sólidas e heterogêneas, onde os sólidos, que são componentes da mistura, passam por uma peneira, onde os grãos maiores contidos na mistura ficam retidos. Separação magnética. A separação magnética é quando um determinado material é submetido a um determinado campo magnético, sendo isolado dos outros materiais. Esse processo é muito utilizado para a separação de metais pesados de outros componentes. Ventilação. O processo de ventilação realiza a separação de misturas sólidas e heterogêneas, utilizando o ar como fonte de separação. É utilizado na separação de grãos, como o arroz. Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é utilizada para separar misturas heterogêneas e sólidas, acrescentando um determinado líquido a uma mistura, visto que um dos seus componentes irá se diluir, como a mistura do areia com o açúcar. Filtração. A filtração é um processo utilizado para a separação de misturas de líquidos e sólidos, criando uma barreira para a remoção de partículas sólidas de uma determinada mistura, sendo dividida em filtração simples e filtração a vácuo. A filtração simples. Nesse processo, o filtro é colocado na entrada do recipiente, impedindo a passagem de partículas sólidas para dentro, sendo realizada a separação. A filtração a vácuo.
Esse tipo de filtração é realizada da mesma forma, porém sem a presença do ar. Decantação. Decantação é o processo de separação de misturas heterogêneas compostas de sólidos e líquidos, ou de líquidos que não se misturam, como a água e o óleo. Esse processo pode ser dividido em dois: decantação simples e decantação fracionada. A decantação simples. Esse processo é feito com a mistura de líquidos immiscíveis, consistindo em utilizar diferentes densidades dos líquidos, sendo que o mais denso fica no fundo do recipiente e o menos denso na superfície. A decantação fracionada. Esse processo é utilizado para a separação de misturas sólidas e líquidas, consistindo em deixar a mistura em repouso até que o composto mais denso se deposite no fundo do recipiente. Centrifugação. A centrifugação é a separação de misturas sólidas e líquidas, acelerando o processo de decantação. Geralmente é realizada em uma centrífuga, onde a mistura é rotacionada rapidamente, separando a parte mais densa da menos densa. Esse procedimento é feito com vários materiais, como o sangue. Solidificação fracionada e fusão fracionada. Solidificação fracionada. Esse processo consiste em realizar a separação de líquidos homogêneos, em que se utiliza o ponto de solidificação do componente da mistura para ser separado dos restantes. Fusão fracionada. Esse processo é utilizado na separação de misturas homogêneas sólidas, visto que é utilizado o ponto de fusão das substâncias que compõem a mistura, sendo submetidos a determinadas temperaturas para que os componentes passem do estado líquido, sobrando somente o componente no estado sólido. O ouro. O ouro é um metal muito importante encontrado pelos homens há cerca de 2600 a.C., sendo utilizado na construção de várias obras e monumentos. A extração desse material é realizada com base no processo de levigação, que é a separação do ouro da areia e o barro. Para isso é utilizado um instrumento muito comum nos garimpos, chamado de batom. Depois, para completar o processo, é acrescentado o mercúrio, para a formação do amálgama. Porém, isso pode gerar vários problemas de saúde, afetando o cérebro, rins e pulmão. Petróleo. O petróleo é uma substância oleosa menos densa que a água, proveniente da decomposição da matéria orgânica durante milhares de anos. Para sua separação, o petróleo é colocado nas chamadas colunas de destilação, onde é submetido a altas temperaturas, sendo fracionado em diversos grupos. Para isso, é realizada a evaporação da substância, fazendo com que, quando volte ao seu estado líquido, seja subdividido em seus principais produtos que são parafina, asfalto, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina e gás de cozinha. Mas tanto sua extração quanto sua transformação em diversos outros produtos podem causar problemas ao meio ambiente, como a liberação de gases tóxicos e a poluição dos oceanos e mares, podendo matar diversas espécies de animais. Então foi isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.